Era uma noite escura e silenciosa em outubro de 2015, quando um grupo de amigos decidiu explorar a famosa Gruta do Caribe, localizada em uma região isolada da Bahia. A gruta era conhecida por suas formações rochosas impressionantes e sua beleza natural, mas também era famosa por suas histórias de mistério e terror. O grupo de amigos, composto por 5 pessoas, incluindo o líder do grupo, Luiz, e sua namorada, Maria, estava ansioso para explorar a gruta e descobrir seus segredos. Eles haviam ouvido histórias sobre vozes de coro religioso que ecoavam dentro da gruta, mas não sabiam se era verdade ou apenas uma lenda. Quando chegaram à entrada da gruta, sentiram um ar de mistério e um pouco de medo. A noite estava escura e a única luz vinha da lua que brilhava no céu. Eles acenderam suas lanternas e começaram a caminhar para dentro da gruta, seus passos ecoando nas paredes rochosas. À medida que avançavam, começaram a ouvir um som estranho. Era uma voz suave e melodiosa, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A voz cantava um hino religioso, com uma harmonia perfeita e uma beleza que os deixou sem fala. "Isso é incrível!" exclamou Maria, olhando ao redor com olhos arregalados. "Parece que estamos em uma igreja." Luiz concordou, sorrindo. "Eu sei, é como se estivéssemos em uma catedral subterrânea." Mas à medida que continuavam a caminhar, a voz começou a mudar. Ela se tornou mais alta e mais intensa, e começou a soar como um coro de vozes. O grupo começou a se sentir desconfortável, sentindo que estavam sendo observados. "O que está acontecendo?" perguntou um dos amigos, uma menina chamada Sofia. "O que a voz está mudando?" Luiz olhou ao redor, tentando encontrar uma explicação. "Não sei, mas acho que devemos sair daqui. Isso está começando a me assustar." Mas era tarde demais. A voz havia mudado novamente e agora soava como um rugido ensurdecedor. O grupo começou a correr, tentando escapar da gruta, mas era como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Quando finalmente conseguiram sair da gruta, estavam todos tremendo de medo. Eles olharam uns para os outros, sem saber o que havia acontecido. "O que foi aquilo?" perguntou Maria, ainda tremendo. Luiz balançou a cabeça. "Não sei, mas acho que foi algo sobrenatural." O grupo decidiu não contar a ninguém sobre a experiência na gruta, pensando que ninguém acreditaria neles. Mas à medida que o tempo passou, começaram a notar coisas estranhas. Sofia começou a ter pesadelos e Maria começou a ouvir vozes em sua cabeça. Eles sabiam que precisavam fazer algo, mas não sabiam o quê. Foi então que decidiram procurar a ajuda de um especialista em paranormalidade, um homem chamado Dr. Silva. O Dr. Silva era um homem de meia idade. Silva sobre a experiência na gruta, e ele ouviu atentamente. Quando terminaram, ele balançou a cabeça. "Eu acredito que vocês estão lidando com algo muito mais grave do que apenas uma lenda", disse ele. "A gruta é um local de grande energia espiritual, e eu acho que vocês foram afetados por isso." O grupo olhou uns para os outros, sem saber o que fazer. Mas o Dr. Silva continuou. "Não se preocupem, eu posso ajudá-los, mas precisamos fazer uma coisa.
Precisamos voltar à gruta e descobrir o que está acontecendo. O grupo hesitou, mas o Dr. Silva os convenceu de que era a única maneira de resolver o mistério. Eles concordaram em voltar à gruta e o Dr. Silva os acompanhou. Quando chegaram à gruta, o Dr. Silva começou a examinar o local. Ele usou equipamentos de detecção de energia paranormal e começou a ler os resultados. Isso é incrível, disse ele. A gruta está cheia de energia espiritual. Eu acho que estamos lidando com um caso de possessão. O grupo olhou uns para os outros, horrorizado. Possessão? Repetiu Luiz. O que você quer dizer? O Dr. Silva explicou que a energia espiritual na gruta era tão forte que podia afetar as pessoas que a visitavam. Ele acreditava que o grupo havia sido afetado por essa energia e que precisavam fazer um ritual para limpá-la. O grupo concordou em fazer o ritual e o Dr. Silva começou a prepará-lo. Ele usou velas, incenso e outros objetos para criar um círculo de proteção ao redor deles. À medida que o ritual começou, o grupo começou a sentir uma sensação estranha. Era como se a energia espiritual estivesse sendo sugada deles e eles começaram a se sentir mais leves. Quando o ritual terminou, o grupo se sentiu renovado. Eles sabiam que haviam sido afetados por algo sobrenatural, mas também sabiam que haviam encontrado uma maneira de lidar com isso. Eles saíram da gruta, sentindo-se mais fortes e mais unidos. Eles sabiam que nunca esqueceriam a experiência que haviam tido, mas também sabiam que haviam encontrado uma maneira de superá-la. E assim, o grupo de amigos saiu da gruta, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Eles sabiam que a vida era cheia de mistérios e terror, mas também sabiam que haviam encontrado uma maneira de lidar com isso. Mas a história não termina aqui. O Dr. Silva continuou a estudar a gruta e a energia espiritual que a envolvia. Ele descobriu que a gruta era apenas um dos muitos locais de grande energia espiritual no mundo. E ele também descobriu que a possessão não era um caso isolado. Havia muitas outras pessoas que haviam sido afetadas pela energia espiritual da gruta. E ele estava determinado a ajudá-las. O Dr. Silva continuou a trabalhar com um grupo de amigos, ajudando-os a superar a experiência que haviam tido. E ele também começou a trabalhar com outras pessoas que haviam sido afetadas pela energia espiritual da gruta. E assim, a história da gruta onde se ouvem vozes de coro religioso se tornou uma história de superação e de ajuda. O grupo de amigos havia encontrado uma maneira de lidar com a experiência sobrenatural que haviam tido. E o Dr. Silva havia encontrado uma maneira de ajudar outras pessoas a superar suas próprias experiências. E a gruta, ela continuou a ser um local de grande energia espiritual. Um local onde as pessoas podiam ir para encontrar ajuda e superar suas próprias experiências. E o Dr. Silva continuou a estudá-la, determinado a descobrir todos os seus segredos. Mas a história não termina aqui. A gruta ainda é um local de mistério e terror, e muitas pessoas ainda a visitam em busca de respostas. E o Dr. Silva ainda está lá, pronto para ajudá-las a superar suas próprias experiências. E assim, a história da gruta onde se ouvem vozes de coro religioso se tornou uma história que continua a se desenrolar. Uma história de superação
e de ajuda que nunca termina. Mas o que é que realmente aconteceu na gruta? O que é que a energia espiritual realmente é? E o que é que o Dr. Silva realmente descobriu? Essas são perguntas que ainda precisam ser respondidas. E a história da gruta onde se ouvem vozes de coro religioso ainda é um mistério que precisa ser desvendado. E você, o que acha que aconteceu na gruta? Você acha que a energia espiritual é real? E você acha que o Dr. Silva realmente ajudou o grupo de amigos a superar a experiência que haviam tido? Essas são perguntas que você precisa responder para si mesmo. E a história da gruta onde se ouvem vozes de coro religioso é um convite para você explorar o mundo do paranormal e descobrir os segredos que ele esconde. E assim, a história da gruta onde se ouvem vozes de coro religioso se torna uma jornada de descoberta e exploração. Uma jornada que você pode fazer sozinho ou com amigos. E quem sabe, talvez você descubra que a gruta é apenas o início de uma jornada muito maior. Uma jornada que o levará a lugares inimagináveis e o fará descobrir segredos que você nunca imaginou que existiam. E assim, a história da gruta onde se ouvem vozes de coro religioso se torna uma história que você nunca esquecerá. Uma história que o fará pensar e refletir sobre o mundo que vivemos e os mistérios que ele esconde. E agora é sua vez de decidir o que fazer em seguida. Você vai continuar a explorar o mundo do paranormal? Você vai tentar descobrir os segredos da gruta? Ou você vai simplesmente esquecer a história e continuar com sua vida normal? A escolha é sua. E a história da gruta onde se ouvem vozes de coro religioso é apenas o início de uma jornada que você pode fazer.